Jesus se disfarçou de um bombeiro experiente, com uniforme completo, capacete e equipamentos de segurança. Suas mãos pareciam calejadas pelo trabalho árduo, e seu rosto mostrava a determinação de alguém acostumado a salvar vidas. Naquela madrugada fria de inverno, ele recebeu um chamado urgente. Um incêndio havia começado na igreja pentecostal Monte Sião, no centro da cidade. Quando Jesus chegou ao local disfarçado de bombeiro, as chamas já consumiam quase toda a igreja. A pastora Débora, uma mulher de 45 anos que dedicara 20 anos de sua vida àquela congregação, estava do lado de fora, em desespero, vendo tudo pelo que trabalhou ser destruído pelas chamas. Ela não chorava apenas pela igreja. No segundo andar do prédio, funcionava uma creche comunitária que atendia 80 crianças carentes da região. E ali também ficava sua pequena casa, onde morava sozinha há 15 anos, desde que enviuvou. Tudo estava sendo consumido pelo fogo. Os instrumentos musicais doados pelos fiéis, os livros de sua biblioteca pessoal, as fotos das crianças que ela ajudou a criar e, principalmente, a Bíblia de sua avó, sua herança mais preciosa. Jesus, disfarçado de bombeiro, se aproximou da pastora Débora, que estava ajoelhada na calçada, orando em meio às lágrimas. "Pastora", disse ele com voz firme, mas gentil, "lamento muito pelo que está acontecendo. Fizemos tudo o que pudemos, mas o fogo se espalhou muito rápido." Débora olhou para o bombeiro com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Obrigada pelo esforço de vocês", disse ela. "Sei que fizeram o possível." Jesus ficou impressionado. Mesmo perdendo tudo, ela agradecia ao invés de reclamar. Ele decidiu testá-la mais profundamente. "Pastora, com todo respeito, como a senhora pode agradecer numa hora dessas? Perdeu sua igreja, sua casa, tudo." Débora suspirou fundo. "Meu jovem, eu não perdi tudo. Minha fé continua intacta, e enquanto eu tiver vida, posso recomeçar. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas no coração das pessoas." Jesus decidiu testar ainda mais a fé daquela mulher. "Mas e agora? A senhora vai fazer o quê? Como vai sustentar a creche? Como vai continuar seu ministério?" Débora se levantou, limpou as lágrimas e respondeu com determinação: "Amanhã mesmo vou procurar um salão alugado para reunir minha congregação. As crianças da creche não podem ficar sem atendimento. Vou bater de porta em porta pedindo doações se for preciso." "A senhora não está com raiva de Deus?" perguntou Jesus. "Raiva?" Ela sorriu através das lágrimas. "Jamais. Por 20 anos ele me permitiu servir nesta igreja. Se agora é hora de recomeçar, eu aceito. Talvez ele queira que eu alcance pessoas em outros lugares. Deus escreve certo por linhas tortas." Naquele momento, uma vizinha idosa se aproximou. Era Dona Conceição, de 80 anos, uma senhora muito pobre que morava numa casinha simples ao lado da igreja. "Pastora Débora", disse ela, "eu sei que não tenho muito, mas trouxe R$ 50 que estava guardando para os meus remédios. Quero ajudar a reconstruir." Jesus observou atentamente a reação da pastora. Débora pegou as mãos da idosa com carinho. "Dona Conceição, a senhora é um anjo, mas não posso aceitar o dinheiro dos seus remédios. A senhora precisa cuidar da saúde." A idosa insistiu. "Pastora Débora, a senhora cuidou dos meus netos na creche por anos, sem cobrar nada. Deixe eu retribuir." Foi quando Débora tomou uma decisão que surpreendeu até Jesus. "Sabe o que vamos fazer, Dona Conceição? Vou aceitar seus R$ 50, mas não para reconstruir a igreja. Vou usar para comprar cestas básicas e distribuir para as famílias mais necessitadas da região. Se perdi minha igreja, pelo menos posso ser igreja para os outros." Jesus ficou impressionado. Mesmo tendo perdido tudo, aquela mulher pensava em ajudar os mais necessitados. Ela havia passado no teste mais difícil: manter o coração generoso mesmo na própria tragédia. "Pastora", disse Jesus, ainda disfarçado, "posso fazer uma pergunta pessoal? O que a mantém tão forte assim?" Débora olhou para as cinzas fumegantes da igreja. "Meu jovem, fé não é sobre ter uma vida sem problemas. Fé é sobre confiar em Deus, especialmente quando tudo parece perdido. Minha avó sempre dizia: quando Deus fecha uma porta, é porque vai abrir um portão." Jesus sorriu.
E se eu disser que vim aqui não apenas para apagar o incêndio, mas para conhecer seu coração? Como assim? Ele continuou. Às vezes Deus permite que percamos coisas materiais para vermos o que realmente importa. A senhora passou no teste mais importante. Continuou sendo luz, mesmo quando seu próprio mundo estava em chamas. Jesus retirou o capacete de bombeiro lentamente. Quando fez, uma luz suave começou a brilhar ao redor dele. Suas roupas de bombeiro se transformaram em vestes brancas resplandecentes. Pastora Débora, disse ele com voz cheia de ternura, meu nome é Jesus. Débora caiu de joelhos, não acreditando no que via. Senhor, ela sussurrou. Jesus a ergueu carinhosamente. Levante-se, minha filha. Você me honrou esta noite. Mesmo perdendo tudo, continuou pregando, continuou servindo, continuou amando. Sua fé tocou o coração do pai. Mas, Senhor, por que permitiu que eu perdesse tudo? Ela perguntou, ainda tremendo. Jesus sorriu. Porque tinha algo muito maior preparado para você. Olhe para trás. Quando Débora se virou, não acreditou no que viu. Onde havia cinzas e destroços, agora se erguia uma igreja nova e muito maior, com arquitetura moderna e bela. Do lado, um prédio de 3 andares. No térreo, um centro comunitário. No segundo andar, uma creche ampla e equipada. No terceiro, um apartamento aconchegante para a pastora. Isso é real? Perguntou Débora, tocando nas paredes da nova igreja. Mais real que qualquer coisa que você já viveu, respondeu Jesus. Essa igreja vai abrigar não apenas sua congregação, mas será um centro de transformação para toda a região. A creche vai atender 300 crianças, e você terá uma equipe de 20 pessoas para ajudá-la. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Jesus a conduziu até o altar da nova igreja. Lá, numa vitrine especial, estava a Bíblia de sua avó, intacta, sem nenhum sinal de queimadura. Como é possível? Ela chorou. Para Deus, nada é impossível. Ele preservou o que era mais importante para você. Quando Débora abriu os olhos na manhã seguinte, pensou que tudo havia sido um sonho. Mas ao sair de casa, viu a nova igreja e o centro comunitário exatamente como Jesus havia mostrado. A notícia se espalhou por toda a cidade. Em uma semana, a igreja Monte Sião tinha triplicado de tamanho. Mas o mais incrível foi que Dona Conceição, a idosa que havia oferecido seus R$ 50 para remédios, recebeu uma ligação inesperada. Havia ganhado um tratamento médico gratuito numa clínica privada, incluindo todos os medicamentos que precisava para o resto da vida. A história da pastora que perdeu tudo e ganhou muito mais começou a atrair pessoas de outras cidades. Muitos vinham não apenas pelos cultos, mas pela creche, pelos cursos profissionalizantes, pela distribuição de cestas básicas e pelo amor genuíno que encontravam ali. 6 meses depois, a pastora Débora estava pregando para uma congregação de mais de 2.000 pessoas. Sua mensagem favorita sempre era a mesma. Quando você perder tudo na vida, lembre-se dessa história. Deus pode estar preparando algo maior do que você jamais imaginou. Às vezes, Deus permite que nossa vida pegue fogo, para que possamos renascer das cinzas como uma fênix. Em cada culto, ela sempre contava sobre o bombeiro misterioso que apareceu na noite do incêndio. Ele me perguntou se eu estava com raiva de Deus. E quando demonstrei que minha fé era maior que a minha tragédia, Jesus se revelou e transformou a minha maior perda na maior bênção da minha vida. A Bíblia de sua avó permanecia exposta no altar, lembrando a todos que Deus preserva o que é verdadeiramente importante. E toda vez que Débora olhava, sussurrava: Obrigado, Senhor, por não me permitir que perdesse a fé junto com os bens materiais. Às vezes, Deus permite que percamos tudo, para nos mostrar o que realmente importa. A fé verdadeira não se mede pela ausência de problemas, mas sim pela nossa resposta diante deles. Pastora Débora poderia ter se revoltado, desistido, culpado a Deus, mas ela escolheu confiar, e sua confiança foi recompensada de forma inacreditável. Se você está passando por uma perda, uma tragédia, um momento difícil, lembre-se dessa história. Deus pode estar preparando algo maior do que você imagina. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa renovar sua fé. Deixe o seu like se essa história tocou seu coração. E se inscrevam no canal Jesus Entre Nós para mais histórias que mostram como Jesus continua agindo em nossas vidas hoje.